Bem-vinda, bem-vindo à série de músicas devocionais para agradecer, comentadas aqui no canal, em sintonia aí com as jornadas do Valor Sati, jornada para virada de ano, aniversários e viradas de vida, onde o processo de agradecer fica bem presente. Uma jornada para você fazer sua retrospectiva, traçar suas metas aí, com um áudio diferenciado, com trilhas, induções meditativas aí em cima das 7 áreas da vida e 7 regiões do corpo que eu trago dos meus tempos de yoga, e também com recursos multimídia aí das 7 artes que eu trago nos meus tempos com campanha de transformação de comportamento. Tudo isso com pesquisas com várias referências do assunto, né, conteúdos inovadores como esse aqui que você vai ouvir hoje, e aquela transcendência imprevisível e mágica que sempre aparece aí quando a gente conecta esse campo das músicas devocionais. As 3 primeiras músicas, então, que a gente vai analisar vão ser Danyavá, do Chandra Lacombe, Eu Agradeço, da Marie, e Eu Agradeço também, 2 músicas com o mesmo nome, do Paulo Coração. Hoje a gente vai começar pelo amado Chandra Lacombe. Não é fácil trazer em palavras a conexão e admiração que eu tenho por ele. Estive com ele mais próximo de 2005, 2012, 7 anos. É um dos seres nessa terra aí que eu sinto que mais multiplicou o amor pelos 4 cantos do planeta. Uma pessoa que me inspira muito. Chego a participar de algumas produções musicais minhas, ainda as minhas mais de 100 produções musicais, tem umas 15 que são diretamente inspiradas por ele e umas 8 que ele participou diretamente tocando. Kalimba, derbaque, bongô ou cantando, uma alegria. Em especial aqui, uma que ele inspirou, eu gosto sempre de lembrar de Mil Pétalas. Tem um campo muito especial para conectar com ele, com esse momento. Enfim, uma pessoa realmente das que eu conheço, de mais alto quilate de coração nessa terra, e que eu aqui, humildemente, vou fazer uma análise da música dele, vou ousar fazer isso. Vamos ver como vai ser. Então, como esse aqui é o primeiro vídeo, achei importante trazer. Tem gente aqui que não é da geração do vinil, né? Infelizmente, eu tenho que revelar minha idade nesse momento, né? Sim, eu passei pela geração do vinil, do CD também, do pendrive, das plataformas digitais, Spotify e todas as outras aí, com toda essa abundância de música que a gente tem oferecida hoje. Que nem sempre também acaba inspirando as pessoas a ter atenção com a letra, né? Antes a gente tinha um álbum grandão, né? A gente tinha uma caixa quase do tamanho do tórax com vinil, assim. Você não tinha como ver, né? Que tava chegando uma música embaixo do braço. Aí você abria, assim, tirava aquela bolacha imensa e tinha um álbum, tinha um livro quadrado do tamanho do tórax com as letras, a delícia de ver as letras, você ficava viajando. Hoje em dia eu perdi um pouco esse hábito, e acho que muitas pessoas, né? Então é um dos manifestos aqui desse podcast, essa gravação também é isso, da gente poder olhar com mais calma para as letras das músicas, né? E aí, iniciando aqui um Chandra, é sempre bom também citar a biografia, né? Quando uma música é canalizada, inspira, né? O músico devocional. É legal a gente ver a biografia porque muitas vezes tem uma conexão, não é sempre. Muitas vezes também as músicas são inspiradas em outras pessoas que não o próprio canal, né? É realmente sintonizado para outra pessoa. Mas é legal a gente lembrar, né, mais ou menos como que tava o Chandra ali em 2011, né? E tem um ponto muito importante que está associado também com a jornada que eu conduzo, que assim, ele estava numa transição, ele estava num momento de transição. Né? E como muitas músicas para agradecer que a gente vai analisar, existe normalmente um clima de transição para quem está cantando, viu? Inclusive no Inar do Chandra chama-se Estrela da Transição, o segundo inário dele. Então essa música ela tá dentro desse inário da Estrela da Transição e é importante a gente lembrar disso, né? Tem bastante sintonia. E essa música do Chandra tem 2 contribuições muito diferenciadas para esse processo de agradecer. Primeiro que ela, de todas que eu conheço de músicas devocionais, é a que mais realmente aprofunda o desafio de agradecer quando o bicho está pegando. Essa é real. Você percebe nessa música um desafio, uma travessia
para chegar na profunda gratidão que ele chega, né? E o segundo ponto é o uso cultural da palavra Dhanyavad lá na Índia, que realmente sela a gratidão nessa música. A música é a palavra mais próxima, né, de gratidão no português. Então é interessante também para a gente falar sobre esse assunto. Então vamos lá. Então, ele começa com por tudo que ainda é preciso passar. Por tudo que ainda é preciso passar. Não é de exigir nem de agradar. Aí logo que essa música ela é aberta, então ela traz algo também muito comum nas músicas devocionais, que eu acho muito especial, né? Que tem muita relação com a necessidade do canto, do poder do canto vir. Que é a batalha interna que todo buscador abre, né, ao reconhecer o seu eu menor, né, o seu eu mais pro lado egoísta, e também o seu eu maior, o seu eu mais altruísta. Esses dois eus aí, junto com a defesa, né, que quer proteger, às vezes, a máscara, né, aquilo que não é nem o eu inferior, nem o eu superior, também aparece, né, nesse processo. E o canto vem para, de certa forma, empoderar a intenção do buscador, uma emoção e a força vibracional, espiritual, bioenergética, né? Então, é muito legal que já abre aqui assim, ó, por tudo que ainda preciso passar, não é de exigir nem de agradar, ou seja, ele está sentindo a necessidade de exigir algo do passado, do ciclo anterior, provavelmente, ou de agradar o ciclo anterior, mas ele traz uma sabedoria por tudo que ainda é preciso passar, uma motivação para não cair nesse exigir do outro ou agradar o outro. E essa motivação é o tempo, tudo que precisa ainda passar, né? Então ele segue na próxima com mesmo que a luz do dia não se possa ver, apesar da agonia de um não receber. De novo, mais dois desafios. Então ali ele estava falando de não exigir nem agradar, agora vem mesmo que a luz do dia não se possa ver, ou seja, tá ali num lugar da consciência que não está conseguindo conectar com a luz, né? E também tá na agonia de um não receber. Ou seja, mesmo com mais esses dois elementos, ele afirma, é mesmo só de agradecer. Ele usa é mesmo só de agradecer, ou seja, o é mesmo já demonstra uma necessidade de reafirmação, né? É mesmo só, né? Assim, é mesmo, tem realmente uma reafirmação da necessidade de agradecer, né? E aí depois vem, nada para tomar para si, tudo ofertar de si. Agora vem uma segunda sabedoria. No começo lá ele começa com uma sabedoria de por tudo que ainda é preciso passar, ou seja, sobre o tempo. Para que eu vou ficar ali exigindo, agradando? Você tem tanta coisa ainda para passar, né? Para refletir, para acontecer. E agora ele vem com nada para tomar para si, tudo ofertar de si. Ou seja, ele traz alguns atributos, vamos dizer assim, mais essenciais do eu altruísta, né? Do eu superior, que é o altruísmo, por outro, doar sem, de forma desinteressada, né? Doar de forma desapegada, o doar de forma incondicional, né? Um canal de luz assim realmente passando, é uma evocação aqui de mais uma sabedoria para combater a necessidade de tomar algo para si, né? Como ele estava querendo lá exigir do outro, né? Era uma forma de buscar isso, ou querer receber algo na agonia, né? Receber algo, então ele vem com tudo ofertar de si, a segunda sabedoria que é evocada aqui nessa música. E aí o desafio vai se mostrando cada vez mais intenso. Agora, mesmo que o gosto seja como fel. Chegou na parte do gosto já, tá sentindo um gosto ruim, né? Então tá no nível da experiência sensorial já, o negativo aqui, né? E aí evoca uma terceira sabedoria que é para além ainda do limite do céu. Ou seja, traz um gate-gate ali, né? Um para além, além, tentando trazer o olhar para uma visão superior, né? Não se identificar com o que está acontecendo ali, mesmo sendo um gosto, né? Trazendo essa evocação testemunha, né? No processo. E aí ele vem com quando o fracasso é igual ao sucesso. Não se espera regaço, nem se faz em excesso. Aqui tem, então, de novo, uma primeira evocação de mais uma sabedoria, né? Quando o fracasso é igual ao sucesso. Né? Reforçando aquela doação incondicional, né? Que independente do que vai acontecer, se é fracasso, se é sucesso, eu estou me doando de forma incondicional. E ele traz que quando você está nesse lugar, você não fica esperando o regaço, nem se faz em excesso, né? Regaço aqui
pela pesquisa que eu fiz no Google, tá? Preciso confirmar com o Chandra ainda. Vai ficar aqui, depois eu coloco nos comentários se tiver alguma coisa diferente disso. Mas regaço é uma palavra que eu não sabia interpretar aqui nessa música. Acho que muitas pessoas têm essa dúvida. E pelo que eu imagino, ela está associada com o colo, porque regaço é a região que fica do joelho até a cintura, e em algumas culturas do Nordeste associado com aquele lugar onde dá colo para criança, na cintura, o pai dá colo, a avó dá colo, né? Então tem a ver, quando o fracasso é igual ao sucesso, não se espera colo, né? Não se espera esse regaço, nem se faz em excesso. Então ele tá de novo aqui, provavelmente tendo alguma imaginação de muitas coisas, né? Que ele poderia fazer e tal, para poder, de repente, mudar a história, não? Mas ele reafirma que quando o fracasso é igual ao sucesso, né? Não se espera colo, também não tá ali esperando alguém chegar e falar assim, poxa, Chandra, que difícil para você tá sendo, né? Essa mudança de ciclo e tal. Ou quem for que estiver conectado com essa música, né? Mas aí essa sabedoria do quando o fracasso é igual ao sucesso, então. Na sequência, cala pra acalmar e ouvir, a tudo o amor vai resistir. Aqui parece que realmente existe essa intensidade de desafio emocional, né? Ele vem com uma afirmação um pouco mais firme, né? Cala para acalmar, né? E ouvir, né? A tudo o amor vai resistir. Lembrando que o amor tem essa capacidade, né? de dissolver, de suportar, de incluir, né? Tudo que está acontecendo ali nessa possível transição aí que está acontecendo, né? Então, uma afirmação firme aí para poder realmente deixar o amor dissolver, né? Se sustentar nesse processo. No balanço do sentir da razão, sem apego ou aversão, a todo drama assiste. Confirmação de que a história não foi fácil, né? Usa a palavra drama, né? E ao mesmo tempo uma evocação de mais uma sabedoria aqui do assistir, né? Do testemunhar, sem apego ou aversão, né? Sem apego ou aversão, sem querer aquilo para si ou sem querer evitar, né? Naquela neutralidade testemunhal, ali alinhando o sentir e o pensar aos pouquinhos, né? Muito especial, muito já bastante definitivo aqui da música, relatando o desafio de um drama realmente, né? E por fim, sem espanto, bem no fim da confusão, entre prêmio e punição, a liberdade existe. Ufa! Chegou lá num ponto, depois de todo esse desafio, onde ele pôde se sentir livre, né? E aí conclui, não é mais de se perder, não é mais de ceder a todas essas tentações, resta só o agradecer. Para concluir com Danyavá, né? Danyavá, muito bonito o Chandra colocar Danyavá aqui, talvez tenha uma relação, inclusive, né? Porque ele tem esse envolvimento com a Índia, pelo yoga, pelas ligações que ele realizou nesse processo de busca interior, né? Em conexão com a Índia. E aqui ele vem e fala Danyavá, uma palavra indiana que é muito legal, que na Índia não é raro você chegar para uma pessoa, eu estive na Índia em 2008, né? Você manda um thank you para ela, você agradece alguma coisa que você comprou e a pessoa não aceita nem o thank you, porque para ela obrigado é só um ato muito sagrado em direção a Deus, né? Danyavá é uma palavra que eles usam em forma muito reverência a Deus mesmo. Eles não têm esse hábito de usar obrigado toda hora que a gente faz aqui na nossa cultura. Lá você comprou um negócio, tá dando dinheiro pro cara, o cara tá entregando serviço pra ele, tá tudo certo, né? Não precisa falar obrigado. Então, não faz parte da cultura deles isso. Então, é muito interessante ele terminar essa música com tudo isso, com Danyavá. Depois de todo esse aprofundamento na letra dessa música, nada mais justo que você dar um Danyavá no YouTube e no Spotify e poder escutar ela com uma nova receptividade. Então é isso, quem gostou do conteúdo aí, te convido a conhecer a jornada da virada, né, dessa mudança de ciclo, de nada virada de ano, de aniversário, virada de vida, que está em algum link por aí. E também aquele famoso joinha aí
eu nunca pedi aqui no canal. O famoso joinha e inscrição no canal para ajudar a gente aí a se inspirar, a produzir mais conteúdos como esse e multiplicar também o que tem de bom aqui para outras pessoas. Então, um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima música devocional para agradecer. Valeu!